O cinema nunca mais vai ser o mesmo depois que você ouvir a história desse ex-jogador. Para isso, eu vou precisar me dividir em dois. Eu vou explicar etapa por etapa do roteiro, eu conto a história, com a mesma estrutura de quase todos os filmes que você já viu. E é aí que a magia acontece. Essa estrutura que estamos falando é a chamada jornada do herói ou da heroína. Na primeira parte da história é um mundo comum. Hora de apresentar o personagem e o ambiente em que ele vive. Rafael Marques realizou o sonho de muitos brasileiros, de ser um jogador profissional. Com 29 anos, estava 7 fora do país, 4 na Turquia e 3 no Japão. Ele saiu do Brasil muito cedo, com 22 anos. Rafael teve bons contratos, mas ainda assim era um desconhecido pelos brasileiros. Esse personagem recebe um chamado para uma aventura nova. O telefone do atacante Rafael Marques toca e quando ele olha era uma ligação internacional. Oswaldo de Oliveira, seu ex-técnico no futebol japonês, o convidando para vir para o Botafogo. O Botafogo que contratava Sidorf, Rafael Marques viu ali uma ótima oportunidade de voltar para o futebol brasileiro. Ainda não sabia tudo que ele ia passar. Encontra com o mentor e aí ele decide por uma nova etapa, para um mundo que ele não conhece. Rafael conversou com a sua família e com o técnico Oswaldo de Oliveira e ele aceita essa oportunidade. É como se ele tivesse de fato atravessando um portal e não dá para voltar mais atrás. A segunda fase é um mundo desconhecido. Substituir Louco Abreu, que naquele momento estava deixando o Botafogo. É agora que a história começa a ficar interessante porque começam a surgir os conflitos. Rafael Marques chega no Botafogo junto com Sidorf. Mas se o holandês chega com status de astro mundial, o atacante virou piada antes mesmo de jogar e nesse momento 3 elementos são fundamentais: os testes, os aliados, os inimigos. Na sua estreia pelo Botafogo, com 20 minutos de jogo, a torcida gritava o nome de Louco Abreu. A tristeza da torcida com a saída do Louco Abreu transferida toda para Rafael Marques. A impaciência da torcida começou no primeiro minuto que ele entrou em campo. Um jogador muito aplicado nos treinos e muito elogiado pelo seu comprometimento com a equipe. Sempre respeitou todos os profissionais de imprensa, inclusive quando ele foi desrespeitado. E no final de 2012, na época eu trabalhava no Jornal Lance como repórter, uma entrevista com o Oswaldo de Oliveira, ele diz o seguinte: é uma pena o Rafael Marques não ter dado certo. Ele encerra 2012 com atuações muito abaixo do esperado. Foram 20 jogos, nenhum gol e muitas vaias, críticas, inclusive um motivo de piada nos próprios torcedores do Botafogo e nos times rivais. E certamente ele deve ter pensado: por que eu não fiquei no Japão? Chegamos no momento mais desafiador da jornada, que é o ventre da baleia. Que é quando o nosso herói tem certeza que ele não vai conseguir e que ele pensa em desistir. Mas é aí que ele arruma força, faça chuva ou faça sol, para seguir em frente. É quando ele se reconecta com os aliados e refaz os testes. O Botafogo coloca Rafael Marques no mercado no início de 2013 e nenhum clube se interessa. Com contrato com o Botafogo, Rafael Marques faz a pré-temporada com o clube, mas sabendo que em algum momento ele iria embora. Ele era constantemente o melhor jogador do treino. A gente assistia o treino na época. Na véspera da semifinal do Taça Guanabara contra o Flamengo, no dia 3 de março de 2013, um grupo de jogadores, os líderes da equipe, Renato, Marcelo Matos, Antônio Carlos, Jefferson, se juntaram com Oswaldo de Oliveira e pediram a escalação do Rafael Marques. E disseram o seguinte: se não der certo, a gente banca junto com você. Nosso herói agora enfrenta a provação suprema, que são os grandes desafios na jornada que ele vai ter que passar agora para mostrar o que ele aprendeu e como ele se saiu. Rafael Marques entra contra o Flamengo, faz um bom jogo e não sai mais do time. O Botafogo vence por 2-0. Naquele momento que ele pensou que não ia dar mais, as coisas começaram a virar depois de muito trabalho e muita dedicação. E aí vem uma segunda prova, a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. E o Botafogo de Rafael Marques vence por 1-0. Rafael Marques é premiado com o gol do título do Campeonato Carioca. Depois de uma jornada de muitas tempestades e desafios, o nosso personagem chega na fase 3, que é o retorno ao mundo comum. É a volta para a zona de conforto dele. Depois disso, ele é um dos principais jogadores da temporada e em 2014 ele é negociado. A torcida do Botafogo fez música e lamentou muito a saída dele. Rafael Marques deu a volta por cima no Botafogo, depois ele rodou no futebol chinês, Palmeiras, Cruzeiro, Sport Recife e hoje ele é treinador do Primavera de São Paulo. É o momento em que ele compartilha o que ele aprendeu. É a hora da moral da história. Nosso personagem chega na etapa final transformado, uma nova pessoa e também transformando, através da sua história, o mundo ao seu redor. A história do Rafael ensina não só para quem está no futebol, mas para todos nós. Às vezes a dificuldade vem, a gente é ridicularizado, a gente é colocado de lado. Sempre tem uma nova oportunidade da gente mostrar o nosso valor. E às vezes é mais rápido do que a gente imagina. E ele agora está pronto para uma nova jornada.